Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, tá certo? Turma do oitavo ano. Nós, nós começamos um novo conteúdo. Esse conteúdo é a geopolítica, tá? E a geopolítica é muito importante vocês saberem, entenderem, buscar conhecimento, para a gente saber como é que funciona o mundo, as relações entre os países, a gente tem que entender de geopolítica, tá? Então, o que é a geopolítica? A geopolítica é a ciência que estuda a estratégia do Estado para administrar o território. Então, são os estudos, é a busca, é o conhecimento por estratégias, por, por meios. Para quê? Para poder sobreviverem, tá? Para o povo daquele estado, daquele país sobreviver, daquele território. E é importante também ter um plano internacional, tá? Ter planos de relações internacionais, de se relacionar com outros países, justamente para isso, para poder sobreviver, tá? Porque tudo depende de uma boa convivência, de uma boa relação. Se um país não é bem relacionado com o outro, o que pode acontecer? Isso pode prejudicar ele na questão econômica, pode surgir guerras. E como eu mostrei para vocês na aula passada, pode ter vários conflitos mediante a várias situações. Depende, às vezes é por questões religiosas, outra por questões econômicas, outra por conquista de território, enfim, tá? São várias coisas. Só que a gente também tem que aprender para poder entender a geopolítica, como é que, como é que funcionam as configurações no mundo, as relações entre esses países, organizações, tá? É necessário a gente saber alguns conceitos, tá? Que conceitos são esses? Conceito que é Estado, o que é nação, o que é território, o que é país, tá? Nós temos que aprender e saber o que é cada coisa, tá? Não é decorado, gente, é aprender. Os termos Estado, nação, território e país, que são conceitos-chave para a geografia e para a geopolítica, que é o assunto que vocês estão estudando. Muitas vezes usamos como sinônimo, são usados como sinônimo, mas cada termo se refere a um conceitos distintos. Às vezes as pessoas chamam de Estado, nação, território e país, são como se fosse a mesma palavra, o mesmo significado. Às vezes realmente pode ser usado com o mesmo significado. Por exemplo, quando eu quero falar da minha cidade, eu falo do meu território, tá? Enfim. Muito importante para entender o mundo atual, é necessário que você saiba distinguir cada um desses conceitos. Bom, gente, o que é o Estado? O Estado, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Então, o Estado é a forma com que a sociedade ela se organiza. É o ordenamento jurídico de regular a convivência dos habitantes de um país. O governo é a forma como as instituições políticas administrativas do país produzem as leis, que tem o poder legislativo, que dentro do Estado tem o poder legislativo, poder judiciário e executivo. O poder legislativo é os que produzem as leis, fazem as leis. O judiciário é quem pratica as leis. O executivo é quem executa as leis. E o judiciário é quem garante que essas leis elas vão ser obedecidas e serão realmente usadas. Então, o governo ele é dividido em três poderes administrativos: poder legislativo, judiciário e executivo. O poder legislativo é quem produz, quem faz as leis. O executivo é quem executa essas leis dentro do Estado, da cidade, da sociedade. E o poder judiciário garante que essas leis vão ser realmente cumpridas, tá? Além disso, as Forças Armadas, organizações responsáveis pela defesa do território.
Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca a sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. O Estado soberano é aquele que não tem de recorrer a nenhum poder superior a ele. Então, o Estado soberano é aquele que ele já tem todos os 3 estados e não precisa recorrer a nenhum deles, nenhum outro estado, tá? Uma nação pode substituir um estado soberano quando ela ocupa um território que se organiza politicamente denominado Estado-nação. Na política contemporânea, o Estado-nação é a forma mais difunda de organização da sociedade. O Estado-nação abrange diversas nações, como o Reino Unido, que reúne nações inglesas, galesas, escocesas, norte-irlandesas. Ou seja, gente, o Estado-nação é a união entre outros países, tá? Eles se unem formando um único reino para ajudar a governar, intervir, até mesmo na questão econômica, política, social, tá? A nação. O que é nação? O termo nação ele pode ser definido como coletivo humano, com características comuns, como a mesma língua e religião. Os membros dessas coletividades estão ligados a laços históricos, éticos e culturais. As nações, com o Estado constituído, como a Alemanha, o Japão e Portugal, e as nações que almejam constituir-se como estados, mas ainda não são, como tibetanos na China, os curdos, espalhados entre a Turquia, Irã, Iraque, Azerbaijão, a Síria e a Armênia. Ou seja, gente, a nação é o coletivo, pessoas, o coletivo humano, que tem características em comuns, como a língua, a religião, tá? Ela é considerada uma nação, tá? Para ser considerada nação, é necessário ter características em comuns, tá bom? O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira e etc., ou artificiais, estabelecidos como base de elementos, como uma ponte. Aqui não está dizendo, mas eu estou dizendo para vocês, pode ser uma ponte, uma placa, tá? Uma estrada. Um território de um país é formado pelo solo continental e insular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Ou seja, território está relacionado tanto à área aéreo, tá? O espaço aéreo, marítimo, o solo, o subsolo, tudo faz parte do território. Esse território, e o que é esse território? É a base física que delimita um limite político, tá? E esse território ele pode ser representado por um rio, pode ser natural, representado por um rio, por uma vegetação, por uma cordilheira, tá? O artificial pode ser uma ponte, uma placa, uma estrada, tá? Tá, gente. Aí depois que vocês aprendem o que é um território, a gente vai aprender o que é um país. O país. Podemos definir país um território politicamente delimitado. O país é politicamente delimitado, como uma unidade política administrativa, moeda. No país tem uma moeda, uma língua própria, um reconhecimento internacional, em geral, habitado por uma comunidade que tem uma história própria, tá?
Nós, Brasil, somos um país, tá? E o nosso país encontra-se num território totalmente delimitado, tá? Nós temos uma moeda própria, que é é o real. Nós temos reconhecimento internacional, que nesse 2020 não anda bem, assim, né? Nosso reconhecimento, principalmente por conta da pandemia, que o país lá fora está sendo reconhecido um dos países que não sabe administrativamente lidar com a questão da pandemia. Entre onde os países estão se recuperando, o nosso não está ainda. Nosso está assim, com o pé bem fundo, tá? Enfim, todo país tem um Estado substituído que exerce soberania perante outros países a uma Constituição. Nós temos nossa própria Constituição, tá, gente? Segunda, observe com atenção as informações abaixo. Estado. O conceito Estado é jurídico. O objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegura a soberania na ordem internacional, elabora regras, que são as leis de conduta, e distribui a justiça. O que é o povo? O povo, gente, é um conjunto de cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a determinado regime jurídico. Então, nós aqui, brasileiros, somos o povo brasileiro. Nós temos uma Constituição que tem leis, tá? Estabelecida dentro do nosso próprio país. Território. A área delimitada sob posse de um indivíduo ou de uma coletividade. Temos um território, que nosso território ele é totalmente delimitado, tá? Governo. Temos um governo. Instância máxima e administrativa geralmente reconhecida como liderança do Estado-nação. Nosso governo aqui, tá? Ele é republicano, tá? Nós temos um presidente, tá certo? Nós somos uma república. Espécie de Estado. Nós tem a unitário e simples e composto. Estado unitário ou simples. Existe apenas uma fonte de direito no âmbito nacional, estendendo-se uniformemente sobre todos os seus territórios. França, Bélgica, Itália e Portugal. E tem um composto, que é a união de vários estados membros que formam a federação. Existem várias fontes de direito federal, estadual e municipal. No caso, os Estados Unidos e o Brasil, aqui é um estado composto, tá? Não é um estado unitário, tá? Onde no estado unitário só tem uma fonte de direito. E o nosso aqui é um estado composto, porque nós temos o quê? O estado federal, estadual e municipal, composto de direito, fonte de direito federal, estadual e municipal. Por exemplo, tem as leis que são elaboradas federais, tem as leis que fazem parte do estado e tem as leis que fazem parte do próprio município, tá? Agora, isso aqui é tudo estado, tá certo? Aí nós vamos para a nação. A nação, tá, gente? É uma sociedade natural de pessoas dentro de um território ou não, com a mesma origem, costume. Não precisa ter a mesma origem, costume, tá? Língua ou comunhão de vida. Eles são indivíduos que vivem juntos, tá? Mas têm união, porque eles têm o mesmo um objetivo comum. Reunião de pessoas geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma. Às vezes, o conceito de nação traz que eles precisam ter a mesma ideia, mesma etnia, ter os mesmos costumes, falar o mesmo idioma, tá? Formando assim um povo que se mantém unido pelo mesmo hábito. Tem o mesmo. A nação,